Estamos começando o nosso programa Arquivo e hoje vamos entrevistar Dr. Marcelo Freitas, delegado da Polícia Federal de Montes Claros. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, Igor. É uma satisfação muito grande aqui comparecer para debater temas gerais de interesse coletivo, especialmente naquilo que for de nosso alcance, aquilo que se refere a interesses da Polícia Federal. Bem, para começarmos aqui o nosso bate-papo hoje, eu gostaria que você se apresentasse, você da região de Montes Claros, qual a sua formação acadêmica e o que levou a ingressar na carreira da Polícia Federal? Bom, eu sou o Marcelo Eduardo Freitas, eu sou natural aqui de Montes Claros mesmo. A minha família, ela nasceu na zona rural de Montes Claros, no distrito de Vila Nova de Minas. Eu me formei em Direito na Unimontes, na Universidade Estadual de Montes Claros. Posteriormente, fiz pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu também, e agora estou na iminência de concluir um doutorado fora do país, na cidade de Buenos Aires. Em 1999, eu iniciei a minha atividade profissional no Supremo Tribunal Federal em Brasília, mediante concurso público e depois designado para exercer função em assessoria de ministro daquela corte. E aí foram sucessivos os concursos públicos em que tive a aprovação. E optei, na minha vida, pela Polícia Federal, que é a instituição que eu amo, a instituição que eu tenho um respeito muito grande e pretendo continuar nela até o final da minha trajetória profissional. Qual o aconselhamento, doutor Marcelo, que você dá para aquele acadêmico, aquele advogado formado que quer ingressar na carreira da Polícia Federal, o perfil que essa pessoa precisa ter, ou que almeja, que busque ter, né, na sua formação? Em primeiro lugar, eu penso que a pessoa deve ter vocação para trabalhar em uma atividade extremamente estressante. Mas do ponto de vista dos estudos, e aqui eu reputo extremamente relevante, é que essa pessoa se prepare para os concursos públicos. Quem quiser ingressar na Polícia Federal, quem quiser ingressar na Magistratura Federal ou no próprio Ministério Público Federal, tem que hoje se encontrar habilitado para resolver provas, especialmente do CESP, que é o Centro Especializado de Seleção Pública da Universidade de Brasília. É a instituição hoje, a nosso sentir, mais respeitada do Brasil e que mais tem, de maneira recorrente, elaborado exames em certames públicos. Razão pela qual eu oriento a todos aqueles que assim pretendem que estudem as provas do CESP e não deixem de também aprofundar nos informativos emanados dos tribunais superiores, especialmente do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Importante essa dica, né? Aí fica a dica para quem quer ingressar na carreira da Polícia Federal. Bem, vamos falar agora da questão da PEC 412, que dá autonomia administrativa, financeira e de atuação à Polícia Federal, da qual você é forte defensor dela. Qual o ponto de vista que você tem a respeito dessa PEC e qual o ponto que você justifica tamanha defesa? A PEC 412, proposta no Parlamento Federal no ano de 2009, pelo então deputado Alexandre Silveira, ela objetiva garantir à Polícia Federal a autonomia administrativa, financeira, orçamentária e funcional. Essas modalidades de autonomia, elas vão permitir que a Polícia Federal possa desempenhar a sua função da melhor maneira possível, independente do governo que se encontra no poder ou do partido político que se encontra no poder. Por essa razão, na busca efetiva do fortalecimento das instituições, nós não temos dúvida alguma de que a PEC 412 de 2009 é uma das propostas que tende a permitir um melhor desenvolvimento das instituições, especialmente da Polícia Federal, no combate à criminalidade organizada em nosso país e, por que não dizer, em nossa região. Doutor Marcelo, mas você acredita mesmo que ela irá passar? Porque o Congresso, assim, a gente observando o que passa pela mídia e tudo, o Congresso é muito corporativo. Você acredita que o Congresso vai aprovar um instrumento desse, de coerção, justamente onde os maiores lesados hoje da República podem ser os próprios deputados? Porque os maiores escândalos que a gente vê hoje na República, pautas dentro do Congresso. Né? Seria você criar um alçapão para você mesmo entrar dentro. Você acredita que o Congresso vai dar essa autonomia à Polícia Federal? A sua pergunta é extremamente pertinente. Eu tenho sérias dúvidas sobre o interesse do Congresso Nacional em aprovar a referida proposta de emenda constitucional, a PEC 412 de 2009. Entretanto, por outro lado, eu não tenho dúvida alguma
de que com a pressão popular, de com a manifestação efetiva do povo nas ruas, de com o apoio efetivo das instituições, das entidades não governamentais, eu não tenho dúvida alguma que o Congresso irá ceder e aprovar, atender aos legítimos interesses do povo, referido à proposta de emenda constitucional. Essa proposta de emenda constitucional ela já ganhou as ruas, já se encontra nas redes sociais, de maneira que todos os parlamentares, sem dúvida alguma, estão se sentindo pressionados de modo a aprovar aquilo que representa, a nosso sentir, os legítimos interesses da população brasileira. Até mesmo porque essa autonomia que é dada, hoje em dia que vocês não têm, no caso, é no seguinte sentido, pelo que eu acompanhei. Quando vai ter uma operação, simplesmente através do rastreio da habilitação administrativa, ali, de uma diária, do remanejamento funcional, automaticamente o governo detecta onde está tendo a operação da Polícia Federal, não é isso? Perfeitamente. E a autonomia pauta-se em vocês terem a liberdade de fazer todo esse modus operandi sem interferência de governo, sem a ciência e tudo, não é isso? Perfeitamente. Camufladas em medida de gestão, o governo federal, ele por intermédio do decreto federal, ele passa a acompanhar, ainda que de forma indireta, todas as movimentações de servidores quando tiverem mais de 40 diárias no ano ou mais de 10 pessoas destacadas, deslocadas para o mesmo evento. Por esse motivo, nós não temos a menor dúvida que o ministro da Justiça ele pode perfeitamente entender ou acompanhar que aquele deslocamento de pessoal para determinada região do país representaria sim uma ação da Polícia Federal no combate à organização criminosa. Nós entendemos que quem deve dizer os rumos da instituição é um técnico, ou seja, o diretor-geral da instituição, que é um delegado de Polícia Federal concursado de carreira e que, portanto, tem a melhor condição de dizer os rumos que aquela instituição técnica e de Estado deve agir. Esse é o nosso sentir. Nós não podemos estar vinculados a qualquer governo ou partido político. Eu vi que a maçonaria manifestou apoio, você proferiu uma palestra lá. E qual o caminho que você pensa que vai ser feito para divulgar essa questão desse apoio à PEC 412, socializar esse conhecimento, atrair seguidores para essa proposta a fim de consolidar ela socialmente? Nós recebemos recentemente um apoio fantástico, que é o apoio da nossa maçonaria. A maçonaria manifestou total apoio à aprovação da PEC 412. Juntamente com a maçonaria, nós estamos recebendo apoio da Arquidiocese nesse sentido e diversos outros organismos não governamentais. Além de pessoas que nos param nas ruas, que nos perguntam via telefone ou via rede social, são pessoas interessadas efetivamente em encampar a ideia de aprovação da PEC 412. Então, assim, a campanha de aprovação dessa PEC 412 está efetivamente, como se diz na gíria social, está bombando, e nós temos certeza que nas próximas manifestações de rua, o povo brasileiro vai estar erguindo em todos os rincões desse país a bandeira de aprovação da PEC 412, a bandeira de aprovação de uma Polícia Federal, de uma instituição efetivamente mais forte. E a gente tem um cronograma aqui para o norte de Minas, para Minas Gerais, dessas atividades, dessas palestras, dessa divulgação? Nós recebemos convites de várias entidades de efetivar palestras sequencialmente. Nós estamos tentando agendar o nosso cronograma de trabalho na instituição, de viagens externas, com o cronograma de palestras a fim de expor a realidade da PEC 412, a necessidade de sua aprovação e o que pode efetivamente ser melhorado para a sociedade com o fortalecimento não só da Polícia Federal, mas das instituições que atuam no controle social em nosso país. Doutor Marcelo, acerca do tema da maioridade penal, tão em voga hoje no Brasil, discutido tanto em âmbito social quanto no Congresso Nacional, o que vai pautar muita agenda do Congresso esse ano também, além de outros assuntos aí, outros expedientes. Qual a sua opinião acerca dessa discussão? Eu manifesto-me de forma veemente contrária à proposta de redução da maioridade penal dos 18 para os 16 anos. Há no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional de modo a alterar o artigo 228 da Constituição Federal, tornando, portanto, penalmente imputáveis os maiores de 16 anos. Essa proposta, a nosso sentir, extremamente horrível. Horrível por quê? Porque não há agregada, referida à proposta de emenda constitucional, qualquer medida inclusiva que permita a efetiva participação de crianças e jovens em políticas mínimas sociais. Então, a nossa ideia, a nosso sentir,
a melhor solução seria uma simples alteração legislativa no Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo a permitir que o período de internação possa ser maximizado de 3 para 8 anos. Eu não tenho dúvida alguma de que se permitir a internação de adolescentes por um período de até 8 anos, é extremamente impossível que esse adolescente não se veja ressocializado, a não ser que o nosso sistema não permita a ressocialização de quem quer que seja. Por esse motivo, a nosso sentir, não há qualquer sentido prático em reduzir a maioridade penal dos 18 para 16 anos. Seria mais um investimento mesmo em educação e qualidade dessa ressocialização, né? E não apenas diminuir 2 anos da questão penal desse jovem. Jean-Jacques Rousseau, ele dizia que o homem nasce bom. O que o torna ruim, o que apodrece a sua esperança é exatamente o contato social, o contato com as outras pessoas. Nós temos que fazer com que crianças e jovens eles possam estar inseridos no contexto social. Eu não tenho dúvida que educando crianças e jovens, instruindo-os no caminho em que deve seguir, certamente nós estaremos livres da possibilidade de penalizá-los no futuro. Qual a sua visão acerca desse caráter retributivo social que a gente tanto vê nas redes sociais e tudo, aquela questão assim de simplesmente pegar o jovem e resolver jogando na cadeia e pronto, acabou? Perfeita a sua pergunta aí. A pena, historicamente, ela tem basicamente 2 critérios. O caráter preventivo, ressocializador, e o caráter retributivo. O que nós temos observado? Que a sociedade, com a ideia de reduzir a maioridade penal, ela está querendo simplesmente retribuir o eventual mal injusto praticado pelo menor por um mal justo previsto no ordenamento jurídico. O que se quer é simplesmente encaminhar mais pessoas ao cárcere, sem qualquer ideia de ressocialização, de recuperação dos menores. Hoje, o mundo inteiro civilizado recicla, reaproveita o lixo. Nós estamos trabalhando com a ideia de não reaproveitar, de não recuperar o ser humano, o que é terrível. Doutor Marcelo, com tantas prisões no norte de Minas, de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais, agentes políticos de um modo geral, qual a visão que o senhor tem da classe política do norte de Minas? Eu percebo que o norte de Minas é um celeiro de bons políticos. Entretanto, a ação contínua e impune de diversos políticos ruins tem feito com que a população tenha um olhar social não tão positivo com relação à classe política. Mas eu não tenho dúvida alguma que há sim em nossa região muitos políticos competentes, muitos políticos comprometidos com a sociedade. Essas ações elas acontecem de maneira frequente e vão continuar acontecendo. Mas também nós precisamos trabalhar com a ideia de se corrigir a sociedade. Como assim? Incutir na cabeça do eleitor que ele não pode aceitar favor de quem quer que seja em troca de voto. Não é possível aceitar benefícios individuais em troca de voto. Nós temos que estabelecer a ideia de consciência coletiva e votar naquele candidato que efetivamente represente o melhor para a sociedade norte-mineira. E isso não tem acontecido. Então a culpa não é somente dos políticos corruptos. A culpa também é do eleitor inconsequente e inconsciente que não tem elegido da melhor maneira possível seus representantes. É uma verdade constante no norte de Minas, né? Infelizmente. Infelizmente. É uma realidade constante em norte de Minas. Nós temos observado nas nossas ações repressivas diversos eleitores que, tal qual Judas, se vendem por muito menos que 20 moedas de prata, o que é terrível para a população. E é uma prática que ele paga custosamente por ela por 48 meses. Exatamente. Serão no mínimo 4 anos pagando o preço, e com o Instituto da Reeleição, até 8 anos nós podemos pagar um preço muito caro por uma escolha mal feita. Pela sua atuação à frente da Polícia Federal do Norte de Minas, uma atuação brava, pujante, e pela sua experiência administrativa, jurídica, você não pensa em um futuro próximo colocar toda essa sua experiência e contribuição do Norte de Minas a favor dessa política correta e honesta que o Brasil tanto precisa? Igor, eu já recebi várias propostas nesse sentido, mas nesse momento eu posso asseverar que esse não é o meu pensamento, não é a minha ideia central. Eu não tenho nenhum interesse em me embrear pela política partidária.
quem sabe em um futuro próximo, havendo efetiva reforma política em nosso país, a gente possa pensar nessa ideia. Neste momento, eu assevero a você e todas aquelas pessoas que nos veem que não é o nosso propósito. Sobre reforma política abordada, eu tenho um sentimento, eu até comentei isso na nossa primeira entrevista com o ex-ministro Humberto Souto. Eu não acredito tanto na reforma política, mas é claro que é necessário ter pontos de vista antagônicos, né? Que a discussão cresce a partir do momento dessa discussão teórica de tudo. Eu não acredito que a reforma política passa por o fim de coligação partidária, passa não só por financiamento público de campanha, como outros expedientes partidários. Eu acredito que a força maior da reforma política ela podia se pautar na educação. Na gênese, desde a criança no primário até o ensino superior, até a pós-graduação, com disciplinas realmente que ensinem o que é a política, como se dá a política, a importância da política e o valor aquilo agregado à vida de cada um de nós, né? Para que não se entenda, que a gente vê ensino popular na rua, que dia de eleição é dia de feriado e que a gente vai lá e volta para casa, não tem aquele sentimento de peso, de responsabilidade, de futuro, né? O que você pensa dessa reforma hoje também, que é um tema, assim como a maioridade penal e a PEC 412, que vai estar à baila aí no Congresso Nacional esse ano? Eu concordo em parte com sua análise. Eu não tenho dúvida alguma de que a melhor saída para qualquer nação é exatamente educar o seu povo. Educar o seu povo da melhor maneira possível, de modo a que ele possa, ao menos, escolher aquelas pessoas que vão representá-lo. Entretanto, nós temos um terrível problema que hoje assola a sociedade brasileira. O poder político encontra-se, sob certo prisma, totalmente corrompido. Nós temos que criar mecanismos para que essa situação que enoja o povo brasileiro seja minimizada. Como é que nós podemos fazer isso? Eu, aqui particularmente, defendo plenamente a ideia de reforma política encampada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pela OAB e demais instituições democráticas, com alguns pontos essenciais. Um deles, por exemplo, é a questão do financiamento empresarial de campanha. Para que você tenha uma ideia, a cada R$1 investido por uma empresa em uma campanha, essa empresa, ao mês, recebe ao final aproximadamente R$ 8,50. Os números são assustadores e terríveis. Nós temos que trabalhar com esse fim de financiamento empresarial de campanha. O Supremo Tribunal Federal já tem um julgamento nesse sentido, com maioria plena de votos, proibindo a doação empresarial de campanha. Entretanto, em virtude de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, a situação encontra-se paralisada na Suprema Corte. Mas agregada a essa situação, nós temos que discutir a igualdade de gênero na composição das chapas, nós temos que discutir o voto distrital, nós temos uma série de circunstâncias que precisam ser melhor enfrentadas. Por esse motivo, eu entendo que como modo de buscar minimizar esse mal de forma imediata, a reforma política é sim uma solução. Não vai representar a resolução de todos os males, mas vai representar sim um paliativo, uma ideia de minimizar esses terríveis males que hoje assolam a sociedade brasileira. Nesse sentido, a discussão do voto distrital é realmente importante. Pelo menos assim, existir uma distribuição melhor dos políticos pela região e tudo. Não ficaria aquela situação que o norte de Minas às vezes tem 1 ou 2 representantes e o sul de Minas leva a bancada toda. Quer dizer, nesse ponto o Brasil ganharia muito com essa reforma política nesse sentido, e esse ponto de vista também que foi abordado. O voto distrital, por exemplo, é apenas um dos tópicos a serem efetivamente discutidos na reforma política, melhoraria sobremaneira a nossa realidade. Nós temos um distrito, uma região, que possui mais de 2 milhões de habitantes, e o norte de Minas possui apenas um representante no Parlamento Federal, o que é terrível. Nós temos excelentes políticos que podiam estar melhor representando a nossa região e não foram eleitos, porque o nosso eleitor, talvez de modo inconsequente, inconsciente, escolheu pessoas de outras regiões para poder representá-lo. O que de fato quer dizer que não há qualquer representação do norte de Minas. Nós temos que ter mais representantes eleitos pelo povo para representar a nossa região no Congresso Nacional. É uma triste realidade mesmo. Mas quem sabe muda agora e, se Deus quiser, dá tudo certo, né? Esse é o nosso objetivo. Com a pressão popular, com a pressão do povo nas ruas e com a pressão de entidades sérias,
como é o caso da CNBB, como é o caso da OAB, nós não temos dúvida alguma que o parlamento ele vai enfrentar essa questão com muita atenção, com muito cuidado, de modo a implementar uma efetiva reforma política. Nós temos que buscar um caminho que seja viável, um caminho que efetivamente atenda aos interesses do povo brasileiro. Além dos crimes de corrupção política na região tão combatidos pela Polícia Federal, quais outras formas de crime que vocês também têm uma atuação assim pujante? Uma série de outros crimes, sabe? A falsidade documental, os crimes cibernéticos, nós temos trabalhado com uma intensidade muito grande, especialmente naquilo que se refere aos crimes envolvendo a pedofilia, envolvendo crianças ou adolescentes. Nós temos trabalhado de maneira decisiva. A repressão ao tráfico de drogas, a repressão ao contrabando e o descaminho. São uma série de crimes. O trabalho escravo, por exemplo, aqui, que ocorre ainda. Muito forte, nossa. Então nós temos trabalhado de maneira frequente com a repressão a uma série de crimes. Basicamente, do ponto de vista constitucional, a Polícia Federal atua reprimindo todos os crimes que ofendem a bens, serviços ou interesses da União. O que é isso? Ofender os interesses do Brasil, a Polícia Federal vai atuar diretamente. São aqueles crimes que, via de regra, possuem repercussão interestadual ou internacional. E no exercício da função? Porque vocês lidam diretamente com interesses de capital financeiro, elevadíssimo, pessoas com ascensão social, poder social. Em algum momento vocês já foram ameaçados por essa atuação? Isso é frequente. A ameaça ela vem de forma direta ou indireta, é muito frequente. Entretanto, a instituição ela nos resguarda de maneira efetiva, e de maneira que hoje os policiais federais são formados exatamente para suportarem este tipo de situação. Vale ressaltar que o número de policiais é extremamente reduzido em todo o país. Nós hoje temos aproximadamente 11 mil policiais federais em todo o território nacional, com pouco mais de 1.000 delegados de Polícia Federal. Então, o recrutamento desse pessoal mediante concurso público é feito da maneira mais seletiva possível, evitando-se que maçãs podres, que maçãs estragadas entrem na instituição. Desvios há, mas o que a gente quer dizer é o seguinte, é que há muito pouco desvio, e quando há, são corrigidos com corte na cara. Agora eu digo no sentido também, claro, esse aí que você abordou, fala no sentido da ameaça mesmo, porque vocês, de certo modo, vocês trazem a justiça, pegam aquela situação de risco ali, que de certo modo movimenta interesses. Eu falo como se diz, uma ameaça aberta, sim, exposta à sua integridade física, à dos colegas de trabalho, porque vocês realmente, pegam a coisa ali e resolvem realmente. Sim, né? já aconteceram várias ameaças nesse sentido, de agressões físicas, inclusive morte. Mas assim, não nos deixamos levar por esse tipo de ameaça. Sempre que acontece, a gente adota todas as medidas preventivas necessárias a isso, sem prejuízo das medidas de polícia judiciária. Então a instituição, ela nos dá exatamente a proteção nesse sentido. Nós não deixamos de adotar qualquer medida preventiva de modo a evitar o mal. Nós recebemos com muito respeito qualquer ameaça que venha a acontecer, mas também não tememos esse mal. Nós atuamos firmemente e vamos continuar a agir sem qualquer receio. E é isso que o Brasil nosso merece, né? Essa atuação firme, tudo que vocês fazem, sim, de maneira muito brilhante, né? Porque realmente dá aquele sentido de moralização que o Brasil tanto precisa. E, assim, para emendar isso, tem uma frase de Rui Barbosa que vai muito em relação a esse sentimento que ele está discutindo, de ver as coisas acontecer, fazer justiça nesse Brasil hoje tão injustiçado. Eu vou até ler, que é uma frase um pouco extensa. Rui Barbosa dizia o seguinte, que não há nada mais relevante para a vida social que a formação do sentido de justiça. Você acha que a Polícia Federal hoje acrescenta esse sentimento de justiça à população brasileira? Eu acredito firmemente nesse sentido. A Polícia Federal, juntamente com outras instituições, aqui cito, por exemplo, o Ministério Público Brasileiro, tem contribuído de maneira incisiva, constante, para que a população possa sentir um pouco mais essa percepção de justiça. Evidentemente, o processo de formação da sociedade brasileira tem sido um processo extremamente falho, que permita que a moral e a ética sejam colocadas em um segundo plano, em um plano qualquer. Então, nós ingressamos, ou seja, a Polícia Federal e o Ministério Público
ingressam especificamente quando a moral, a ética, a família, a religião falharam. Então nós entramos como última razão, como última finalidade social mesmo, que é por intermédio da aplicação do direito penal. Nós devemos lutar, todos nós, para que a ética e a moral sejam agregadas à convivência das pessoas, de modo a que esses valores sejam efetivamente respeitados. Se isso acontecer, certamente nós vamos prescindir de uma atuação incisiva, de uma atuação forte dos órgãos de controle, no caso específico também da Polícia Federal. Sobre o combate à corrupção no Brasil, tão discutido, o que você pensa a respeito dessas hipóteses, dessas sugestões, desse debate que está tendo a nível nacional hoje, que está nas ruas, está no Congresso, está dentro da casa da gente e principalmente nas redes sociais? Igor, nós observamos que a principal bandeira levantada pelo povo nas ruas foi a efetiva necessidade de combate à corrupção. Quando o povo fez com que essa ideia, com que essa bandeira fosse erigida, fosse levantada, o governo federal, o Congresso Nacional e algumas instituições apressadamente apresentaram várias propostas de combate, de suposto combate à corrupção. A imensa maioria dessas propostas, elas cuidam basicamente da criminalização de condutas ou do aumento de penas, alguns sendo considerados hediondos. O que nós temos? Qual a visão que nós temos? A nosso sentir, todas essas propostas, elas são absolutamente falhas, se não vierem atreladas a ela a imprescindível necessidade de fortalecimento das instituições. Quanto mais forte forem as instituições, mais certeza nós teremos que a sensação de impunidade vai diminuir em nosso país. Certa feita, o então jornalista Paulo Francis, ele comentava sobre as eleições norte-americanas e ele dizia basicamente o seguinte: para mim pouco importa Bush, Clinton ou quem quer que seja que ganhe as eleições norte-americanas. E ele dizia isso exatamente por quê? Porque os fundadores da pátria, aqueles que efetivamente fundaram a nação norte-americana, projetaram as suas nações para muito além do seu tempo. E é isso que nós temos que brigar em nosso país, para que as instituições, não as pessoas, sejam fortalecidas de modo a que possam continuar perene, absolutamente independentes e autônomas, não estando sujeitas, portanto, à ingerência de qualquer pessoa ou partido político de ocasião. E para finalizar aqui o nosso programa hoje, qual o conselho, aconselhamento que você dá para os gestores públicos do Norte de Minas? O conselho que nós, da Polícia Federal, damos aos gestores, de maneira bem clara, de maneira bem efetiva, é que busquem atender aos interesses do povo que o elegeu. Como assim? Aplicando as medidas mais serenas, mais corretas possíveis, especialmente naquilo que se refira à gestão dos recursos públicos. Nós temos que acabar com aquela ideia de patrimonialismo. O gestor, ele é eleito para atender aos interesses do povo. O patrimônio público não pode, em hipótese alguma, ser confundido com o patrimônio privado, com o patrimônio do particular. Então a ideia nossa é o seguinte: aquele gestor que efetivamente aplicar os recursos nos interesses sociais, nos interesses públicos, certamente não terão qualquer problema com a Polícia Federal ou com o Ministério Público Brasileiro. O ideal é que os recursos sejam aplicados da maneira mais objetiva, mais efetiva possível, atendendo aos interesses da coletividade. Bem, chegamos ao fim do nosso programa Arquivo de hoje, onde agradecemos o apoio e a participação do Dr. Marcelo Freitas, delegado da Polícia Federal de Montes Claros, e deixamos o espaço aberto para suas considerações finais. Eu sou quem agradeço a oportunidade. As redes sociais hoje exercem um papel fundamental na construção de uma consciência coletiva. Isso é essencial e estamos à disposição quantas vezes necessário for. Eu aproveito o ensejo, aproveito a oportunidade, e não poderia deixar de passar, para solicitar o apoio da população no sentido de buscar efetivamente fortalecer as instituições públicas em nosso país. No caso da Polícia Federal, eu solicito o apoio efetivo para a aprovação da proposta de emenda constitucional número 412/2009. Pressione o seu parlamentar, chame o apoio do político de sua região, a fim de que busque com seus deputados e senadores a efetiva aprovação da PEC 412. Para aquele que quiser conhecer, basta acessar o site www.pecdaautonomia.org, onde encontrarão todos os detalhes necessários ao pleno esclarecimento do que representa essa proposta de emenda constitucional. Lembrando novamente, acessem www.pecdaautonomia.org. Participem!